Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. E acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Estamos aí encerrando o ano litúrgico. Celebramos no último domingo a festa do Cristo Rei, Rei do Universo. Aí no próximo sábado, quem for à missa à noite, já iniciamos a liturgia do primeiro domingo do Advento. Todos estes últimos dias, últimos domingos, os evangelhos que nós refletimos sempre estão nessa linha da vigilância do fim dos fins dos tempos, da segunda vinda de Jesus. Então são textos que mesmo falando do fim de uma realidade no futuro, mas são mensagens para o hoje da vida de cada um de nós. Então, aqui nesse texto que ouvimos, no capítulo 21 de Lucas, Jesus está diante do templo. No ano 70 após a morte, na era cristã, não após a morte, né? Jesus morreu com 30 e poucos anos, mas no ano 70 a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos. Então Jesus, quando São Lucas colocou este ensinamento de Jesus diante das suas comunidades, primeiros cristãos, já havia acontecido esta destruição. Olha, o povo judeu, o que era o templo para eles? Era algo muito sagrado. Então era a morada de Deus, e era o lugar em que Deus habitava, e para se encontrar com Deus tinha que vir ao templo. Hoje também nós encontramos Deus no templo, na presença de Deus na Eucaristia, na palavra, quando a Assembleia se reúne. Mas para o judeu, o templo então era um lugar específico. Então quando eles elogiam o templo, Jesus faz uma profecia: esse templo será destruído. E eles querem saber qual vai ser, quando será. Sempre vem essa pergunta: quando vai ser o fim do mundo? Perguntam. E isso não deve ser uma preocupação nossa. Nossa preocupação como cristãos
é vivermos bem o momento hoje da vida, seguirmos Jesus, fazermos o bem, praticarmos o amor e perseverarmos com fé e esperança. Então Jesus, ele percebe que ali o próprio templo não cumpriu toda a sua missão, porque Jesus foi rejeitado, muitos não entenderam o seu projeto. A missão de Jesus é anunciar o reino, a proposta do reino, convite para todos, mas para fazer parte do reino precisava de uma mudança de vida, de conversão. E muitos judeus não fizeram essa passagem, ficaram presos naquelas estruturas antigas. Então, para surgir algo novo, precisa que algo velho morra. Não é desprezando aqui quem é velho, não é isso, mas é um sentido figurado. Jesus morreu, mas ressuscitou. O grão de trigo, para ser um pé de trigo, ele precisa morrer. Então aquelas estruturas, aquele templo, a partir então de Jesus, que o Messias veio ao mundo, não será mais agora um encontro definitivo com Deus. O encontro com Deus agora se dá na pessoa de Jesus, no exercício do seu ministério. Por isso que ele disse lá para a samaritana: haverá um tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem em Jerusalém, nem no Monte Garizim, mas Deus será adorado em espírito e verdade. Então, sim, o encontro com Deus agora acontece a partir de Jesus. Então, a partir da sua morte e ressurreição, Ele é o templo de Deus, e Deus se manifesta. Então, todas aquelas estruturas arcaicas precisavam mesmo terminar. Não que Jesus desejasse isso, mas a destruição de Jerusalém, para os judeus, foi como o fim do mundo mesmo. Para eles foi um fim de mundo. Eles se dispersaram e ficaram dispersos por muitos séculos. Mas a partir da morte de Jesus, nasce um novo mundo, a morte e ressurreição, a mensagem da salvação que Jesus anuncia para todos. Então, quando Jesus fala dos fins dos tempos, não é no sentido ali, nesse momento, não é no fim catastrófico, não é um fim de terminar, mas é de um fim, finalidade. Então Jesus tem a missão, e a missão dele era não perder ninguém, não é isso que ele diz? O Pai, não quero perder ninguém. Então, para fazer essa passagem, algo precisa ser, ou morrer, ou ser destruído, como no batismo. Quando somos batizados, o pecado morre, mas nasce a vida nova. Então, a linguagem usada nesses textos, que muitas vezes nos amedrontam, falam de tantas coisas, mas é um gênero literário, um modo de falar daquele tempo, a linguagem apocalíptica, né? Que significa revelação. E a mesma coisa, os discursos escatológicos falam algo do fim, mas que está presente na nossa vida hoje. Jesus já nos salvou, salvação já ofereceu para todo mundo, toda a humanidade. Então, a mensagem para nós, hoje estamos diante de tantas situações, esse 2020, tão diferente, são situações porque nós estamos vivendo um mundo humano, aqui ainda não é o céu completo, né? Aqui o céu é só, o reino só em plenitude, depois, agora, nós vivemos no mundo terrestre. Então não precisamos ter medo, ficarmos apavorados, ou ficarmos fazendo previsões. Nossa atitude agora é de perseverança, é de confiança. Nós fizemos nossa escolha por Jesus, pelo seu reino. Então a nossa caminhada, não podemos pensar, é castigo de Deus, é obra do inimigo, são situações. Desde aquele tempo também havia fome, havia terremoto, havia guerras, porque existe a maldade humana, o egoísmo, a ganância, é o pecado presente no meio de nós. Mas nós somos um povo de esperança, então nós esperamos em Deus. Então não tem porquê termos medo ou ficarmos desanimados. A gente ouve assim, eu acho que o povo vai perder a fé, padre, porque não vão mais à missa, as pessoas não vão mais à missa. Não. Olha o exemplo dos mártires. Se nós olharmos um pouquinho as histórias dos santos, eles numa
terras estrangeiras, que não havia cristãos, mas foram evangelizar, e ali então foram perseguidos. André, que era o presbítero, tinha mais um grupo de presbíteros, leigos, pais, mães, catequistas, seminaristas, morreram porque alguém fez uma crueldade. Mas a morte dos mártires é sempre sementeira para novos cristãos. Então sempre olharmos os santos, e Deus se manifestou na vida deles. Então os santos são exemplos para nós, e eles tiveram seus desafios no seu tempo, na sua cultura, no modelo de igreja que havia, os desafios. Hoje nós temos os nossos. Daqui 200, 500 anos, os cristãos terão outros desafios, terão outras situações. Então, por isso que a palavra de Deus nos chama a atenção, para termos sempre um olhar de esperança no Deus da vida, e sermos perseverantes, onde quer que nós estejamos. Muitas coisas que acontecem fazem parte da vida, mas Deus caminha conosco. Então, nós não caminhamos para uma derrocada, mas caminhamos ao encontro de Deus, do reino definitivo, da vida plena que Ele nos oferece. E assim seja. Amém.